Muito bem, vamos continuar segundo ano com as nossas atividades do dia e agora nós vamos responder e aprender um pouquinho sobre o trânsito no seu livro de geografia, na página 47 até a página 50. Então vamos lá? Nessa videoaula eu vou explicar para você o conteúdo e lá no seu livro você vai ler e depois responder a sua atividade. Então vamos lá, nós vamos aprender hoje sobre o trânsito. Você sabe o que é trânsito? Trânsito é o movimento de pessoas e veículos em uma determinada área. No nosso trânsito, nós vamos ter diferentes pessoas, tá? Que vão exercer diferentes papéis. Nós teremos os condutores, que são aquelas pessoas que conduzem, não é, os veículos, os meios de transporte, pode ser o ônibus, o carro, a moto. Nós vamos ter também o passageiro, que são aquelas pessoas que estão sendo conduzidas nos meios de transporte, né, os passageiros. E nós temos os pedestres, que são aquelas pessoas que se locomovem andando. Aí nós damos o nome a elas de pedestre. Então, o trânsito é o quê? É o movimento de pessoas e veículos em uma determinada área. Então, nós vamos ter locais onde nós teremos maior quantidade de ônibus, maior quantidade de carro, né? Aquelas ruas mais movimentadas e ruas mais tranquilas. Como é o trânsito aí na sua rua? Sua rua é movimentada ou não? Ou passa menos carro? Você pode brincar na rua ou não? É perigoso porque passa muito carro. Na minha rua mesmo, é uma via onde passa ônibus e muitos carros. Então, aqui na minha rua, normalmente as crianças não podem brincar na rua, tá? Tem o campo de futebol, aí elas podem brincar no campo de futebol. Então, trânsito, movimento de pessoas e veículos. Quem é que trafega no trânsito? Condutores, passageiros e pedestres. Muito bem. Para que as pessoas elas possam locomover com segurança, nós precisamos de regras. E aí nós vamos ter regras para os pedestres, regras para os condutores e todos nós devemos obedecer. Por exemplo, para a segurança do pedestre, ele deve ficar sempre atento ao apito do guarda de trânsito. Isso nos locais onde a gente tem guarda de trânsito, não é? Saber ler o semáforo de veículos e o de pedestre. Tem locais que tem o semáforo de pedestre, você vai ver daqui a pouco, e tem locais que tem o de veículo. E tem locais que tem os dois, então isso facilita o entendimento das pessoas. E quando for atravessar na rua, ela precisa sempre atravessar na faixa de pedestre. Mas atenção, às vezes nós vamos atravessar a rua e ela não tem a faixa. Como que a gente tem que atravessar? Precisamos ficar atento ao movimento, se está vindo o carro, olhar para a direita, para a esquerda, olhar para frente e atravessar a rua em linha reta. A gente não pode atravessar a rua e ficar nela por um longo período. Então, uma linha reta, igual a menina aqui, ó, tá fazendo, como se fosse na faixa, é o caminho que ela tem que fazer. Ela não pode fazer assim, ó, nesse formato aqui que a gente chama de diagonal. Ou ficar fazendo zigue-zague. A gente tem que atravessar a linha reta para que a gente possa diminuir o nosso percurso e assim evitar acidentes. Agora, no trânsito, para os condutores, para os pedestres, existem regras e quem vai regular isso é o Código de Trânsito Brasileiro. É universal aqui no nosso país, nós devemos seguir essas regras. Se você for um pedestre, você pode sofrer algum tipo de acidente. Se você for um condutor de algum veículo, além de provocar um acidente, você também pode ter pontos perdidos na carteira e até ser proibido de dirigir. Então, a gente precisa seguir, né? Os nossos pais, quando vocês estiverem maior, precisa seguir as regras de trânsito. Então, os sinais de trânsito, eles são classificados em verticais. Nós vamos ter as placas, não é? Que aí são sinalizações que nós teremos verticais, que vai sinalizar
como a gente tem que se comportar naquela via. Nós temos também as horizontais, que são as faixas com indicações, tá? Pintadas na via, onde você tem que atravessar, se ali pode ou não haver ultrapassagem. Então, a gente precisa ficar atento a essas faixas horizontais. Nós temos também os sonoros. Os sonoros são os apitos dos agentes de trânsito. Teremos os luminosos, que são o semáforo. Os dispositivos auxiliadores, que são os cones, os cavaletes. Quando está tendo alguma blitz, eles sempre vão utilizar esses cones. Ou quando está tendo alguma obra na via, vai ter essa sinalização, cavaletes e cones para evitar acidentes. Gestuais, que são os gestos dos condutores e também dos agentes de trânsito, não é? Informando sobre a passagem, se você pode seguir, se você tem que parar. Então, você tem que prestar atenção também nesses gestos. Aqui nós temos 3 tipos de placa. Placas são o quê? São sinalizações verticais. E as placas, meninos, elas também são sinalizadas com as cores. Vocês já andaram pela rua, ou de carro, ou andando mesmo, né, como pedestre, e viu essas placas diferentes, de cores diferentes? Nós vamos ter placas vermelhas, que a gente classifica como placas de regulamentação. E aí são várias. Aqui no seu livro tem algumas, ó. Velocidade máxima permitida, sentido de circulação da via ou pista, passagem obrigatória, siga em frente, parada obrigatória e dê a preferência. Então, aqui nós temos alguns exemplos de placas de regulamentação. As placas amarelas, a gente chama de placas de advertência. Então, a gente precisa ter muita atenção. Por exemplo, essa primeira aqui, saliência ou lombada, área com desmoronamento, mão dupla adiante, pista sinuosa à esquerda, curva acentuada à esquerda, passagem sinalizada de pedestre, curva acentuada à direita e pista irregular. Então, são placas que a gente precisa ter atenção, porque elas estão nos informando perigos que a gente pode encontrar na pista. Por exemplo, uma pista sinuosa é aquela que é cheia de curvas. Então, a pessoa precisa ficar muito atento. Quando a gente tem a placa com curva acentuada, significa que o motorista ele precisa reduzir a velocidade, porque ele vai precisar fazer uma curva muito perigosa. Então, ele precisa tomar cuidado. E a gente tem também aquelas placas educativas, que são as placas de cores verdes. Então, use o cinto de segurança, verifique os freios, obedeça a sinalização, só ultrapasse com segurança, pare fora da pista. Então, quais são os tipos de placas que nós podemos ter? Placas de regulamentação, de advertência e educativas. E quais são as cores dela? Elas podem ser vermelhas, amarelas ou verde. Muito bem. E os tipos de semáforo? Nós temos aqui o semáforo para pedestre e o semáforo para veículo. Em alguns locais nós vamos ter os dois e em outros apenas um deles. Então, a gente precisa ficar atento. Por exemplo, o semáforo de pedestre, ele pode vir ou com essa mãozinha ou com o desenho de uma pessoa, tá? Ou assim, misto, com as duas formas. O vermelho é perigo, pare. E o verde indica que a pessoa pode passar. No de pedestre, nós não teremos o amarelo, não é? Ou laranja. Então, somente no pedestre só tem a cor vermelha e a cor verde. Já o semáforo para os veículos, eles vão ter 3 cores. A vermelha, que é perigo, pare. Nós teremos a cor amarelo, que indica atenção, e o verde, que indica pode passar. Em algumas outras cidades, nós teremos também alguns, desses semáforos sonoros, que auxiliam as pessoas com deficiência visual, porque a pessoa que tem deficiência auditiva,
esse semáforo com cores já auxilia a sua locomoção, mas as pessoas que têm deficiência visual, ela não vai conseguir enxergar essas cores, não é verdade? Por isso que em alguns locais nós teremos também alguns semáforos sonoros, indicando para a pessoa se ela tem que parar ou se ela tem que seguir. Mas isso não tem, infelizmente, em todos os lugares. E sempre que for atravessar uma via, principalmente vias perigosas, nós precisamos atravessar na faixa de pedestre. Onde nós temos o semáforo, normalmente teremos uma faixa de pedestre e é ali que nós devemos ter atenção e fazer a nossa travessia. Ok, meninos? Muito bem, agora vocês vão responder a atividade, vocês vão precisar do lápis de cor, porque você vai ter que colorir aqui o semáforo para veículos e escrever qual é a cor, o que indica cada uma delas. Na primeira questão, você vai ligar, por exemplo, aqui está a cor amarela, não é acesa? O que indica essa cor? Aí você vai ligar, pare, siga a atenção. No segundo é a cor vermelha e na última a verde, certo? Na terceira questão, você vai desembaralhar as sílabas e relacionar o que descobriu com as definições abaixo. Então, você tem aqui, ó, primeiro desembaralha, tá? Que palavra será essa? Pedestre, não é isso? Calçada. Aí você vai relacionar A, B, C, D e E a essas frases aqui embaixo, tá? Sinalização luminosa no trânsito, construção sobre as ruas para a passagem de pedestre, pessoas que se locomovem a pé pelas vias, quem são? Aí você vai descobrir lá que a tia já falou para você que tem o nome pedestre. Aí você vai colocar aqui A, B, C, D, E ou F, de acordo com o que você descobriu, a indicação correta. Tranquila a sua atividade? Você entendeu quais são as cores dos semáforos, do pedestre e do veículo? Você compreendeu quais são os tipos de placas que nós podemos ter? Regulamentação vermelha, advertência amarelo, educativa verde. Então, agora você pode responder a sua atividade e na nossa aula online nós daremos continuidade a este conteúdo, tá bom? Então, bons estudos, finalizamos essa atividade e a nossa próxima atividade de hoje é um conteúdo novo lá no seu livro de matemática, multiplicação. Até lá! Tchau!